gente! Começando aqui mais um Pode Reformar, toda quarta-feira às 19 horas. Cola aí no YouTube, vai lá, se inscreve, né, Nath? Bem-vinda! Sempre tem muita coisa boa por aqui. Muito obrigada. É isso aí, Rafa Nanini. Fala pessoal, tudo bom? E hoje a nossa convidada, Amanda Françoso. Tá muito poderosa essa mesa hoje, viu? Que Obrigada, prazer ter você Linda, aqui. né? Obrigada, é um prazer estar aqui com Satisfação. Os anos vocês. não passam pra você. Ah, tá. Nunca, né? Passam pra você. Tem uma fonte do lado de casa. E olha que eu posso falar isso com propriedade, Porque quanto porque mais conheço a Amanda desde os 18. Nossa, é verdade. Me conhece há muito tempo. Vocês vão Desde os contar coisa 18 aqui hoje, anos. então, hein? Ixi, hoje vai sair umas histórias aí, Vão né? sair pérolas hoje, hein? É verdade. Nós fomos um dos primeiros, quando você veio para São Paulo, e eu também. Sim. Fizemos, acho que foi meu primeiro amigo aqui em São Paulo, né? Foi, éramos amigos de Onde moradia, vocês se de conheceram? teatro. A gente se conheceu no Macunaíma, que foi o teatro que nós, né? Na verdade, eu vim de Bauru, você, né? Eu de Ibaté, as duas cidades do interior. E a gente se conheceu no teatro. Nós fomos fazer o teatro no Macunaíma. E aí ali a gente começou a dividir os nossos anseios, as nossas vontades. E a gente começou a morar muito pertinho. Eu morava num pensionato e ele ali Eu também. perto em outro. Enfim, e começamos a nossa busca, a busca dos nossos sonhos juntos. E depois legal. cada um foi para um lado, claro, fazer, mas sempre, nunca perdemos o contato. Nunca. Sempre fazer uma coisa ou outra, tal. De vez em quando a gente se encontrava, né? Depois cada um ia trabalhar, voltava, encontrava. E tivemos os momentos de filhos numa fase parecida, enfim. Legal. Tem Tudo muita foi acontecendo história aí, ao né? longo da vida, né? Foi Sabe mesmo. que eu tava conversando aqui com o pessoal, que é o seguinte, muito se fala sobre como a gente se reinventou na pandemia, mas na verdade o que a gente nunca fala é como a gente se reinventa na vida. E você é um exemplo, uma inspiração de como se reinventar a cada piscar de olhos, né? Porque você foi se reinventando e surpreendendo e deixando todo mundo assim, nossa! E de repente, nossa, era nossa atrás de nossa, né? Esse que é o tal do nossa atrás de nossa. É a Amanda Françoso na vida. E tudo isso começou de uma verdade. maneira maravilhosa, né? É verdade. Eu tive muitas fases mesmo, viu? Outro dia eu parei, eu tinha que separar um material para mandar para um programa aí. E que é uma coisa que a gente quase não faz, né? Essa retrospectiva, às vezes, assim, de vida. forma mais séria. Não, agora eu vou parar para fazer isso. E aí, separando as fotos, eu comecei a pensar, fiquei até emocionada. Comecei a pensar, gente, quanta coisa em momentos Quanta diferentes, como a história, gente né? muda. Né? Essas reformas internas que automaticamente vão para fora também, elas acontecem de uma forma tão orgânica. Mas assim, elas são tão pontuais, elas traçam um caminho tão diverso na nossa vida, e quando você para e olha, você fala, nossa, fui eu que fiz isso, mas... Ai, que delícia! Mas de coisa boa, É. né? Eu acho que tudo, orgulho. essa primeira fase nossa, assim... Quando eu lembro, eu falo, gente, como eu era destemida, muito jovem, 17, 18 anos, saindo de uma cidade minúscula, que é a minha cidade, com todo o respeito, que eu amo, mas é uma cidade de 30 e poucos mil habitantes. E quando eu cheguei, eu acho que porque você não tem a experiência ainda do não. É, exatamente. Então, eu chegava no SBT para levar minha fichinha de inscrição como se eu já fosse a Hebe. Entrava, ai, vim aqui para Adoro! fazer a ficha e deixa. Não sei o quê. Tipo, eu não ia assim, ai, meu Deus, será que alguém vai... Chegava, sabe? Chegava chegando. Chegava Mas chegando, é por né? isso que eu acho que foi dessa forma que você foi conquistando o teu espaço, com essa personalidade, com essa vontade de fazer Carisma, as coisas né? acontecer. Porque eu acho que a gente não tem que ter medo mesmo. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que ousar, a gente tem que buscar, a gente tem que sonhar. A partir do momento que você para de sonhar, acabou a vida. É verdade. E grande, e longe. Essa coisa de sonhar grande é muito importante, né? E eu acho que quando a gente ainda é muito jovenzinha, ou enfim, quando você ainda não tem os nãos da vida, você vai. Se joga, você só se joga, né? E aí você não tem dimensão do que você tá. Às vezes Sim. eu falo, gente, olha como eu era louca, fiz isso, e fiz aquilo, e fiz aquilo. E eu começo assim, essa retrospectiva, eu falo, cara, eu acho que se tem uma palavra que poderia definir, eu acho que eu fui muito destemida. Assim, eu não tinha medo das coisas. Eu não tinha medo. Eu me lembro, eu estava na Record uma época, e muito no começo também, e aí eu não tinha visto. Foi muito no início, assim, na minha carreira.
Ai, tirou, não é bom. Resumindo a história, a equipe toda foi. A gente tinha uma gravação, gravamos coisas bem legais em Houston, fomos um monte de lugar bacana lá, Dallas, enfim. E aí foi todo mundo tal, e o cara falou assim, você vai ter que ir sozinha depois de 3, 4 dias. Eu falei, mas aí desci em Atlanta, depois tinha que ir não sei mais pra onde, não sei pra onde. Eu não falava inglês. E aí eu fui, mas eu fui na tão cara animada. E na coragem, né? Minha mãe falou, você não vai chegar nesse lugar, porque, meu Deus do céu, quase morreu em casa. E eu não tinha o menor medo de nada. Então nós estamos falando de uma coisa assim muito ampla. Sim. Né? E acho que a tua vontade de vencer, de criar, de prosperar, de fazer acontecer o teu trabalho é tão grande que você não fica pensando, mas se eu me perder, se eu for parar no Japão, se isso acontecer, você vai e você faz. E eu acho que no decorrer da vida, com essas reformas internas que a gente vive, muito por conta das profissionais também, eu acho que tem umas coisas que não é que a gente perde, mas você fica muito mais cautelosa. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Hoje eu tenho essa avaliação. É mesmo? Tenho. Porque você, acho que com essa coisa de não ter medo de nada, você acaba, de repente, às vezes, dando mal, né? E o contrário também. Às vezes eu, sei lá, preciso mandar uma mensagem pra alguém, ou preciso falar uma coisa, sei lá, com um diretor importante, aí eu penso 1000 vezes, meu Deus, será que esse horário? Será que não sei o que lá? Será que eu faço isso mesmo? Será que não vai ficar chato? Né? Porque a pessoa já me conhece, eu já tenho É diferente. Né? Antes eu não tinha nada a perder, hoje eu preciso avaliar um pouco mais algumas coisas. Só que isso também às vezes te paralisa. E era gostoso quando não paralisava. Né? Mas isso acontece também depois que a gente se torna pai e mãe. Pode né? ser, isso também A é uma gente reforma fica mais- imensa. Mas tem uma qualidade que a Amanda sabe muito bem, que é seguir o baile. Aconteça o que acontecer, ela sabe seguir o baile, tocar em frente. Sabe que eu tô curiosa? O pessoal também em casa deve estar. Aliás, eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui com a gente hoje. Tá presente com a gente. É o seguinte, vocês são curiosos também pra saber como começou a história de Amanda Françoso? Vou contar rapidinho, só que antes a nossa convidada deve estar pensando, tá todo mundo aqui com uma canequinha de água, eu tô falando, nem água me deram no estúdio, mas tem um motivo, água te deram. gente, tem um será que tem motivo, aí? é um presente, né? Cara e canecas é que demais. delícia. É um presente aí do nosso parceiro, das Olha. Caricanecas de Cotia. Que delícia. Já Eu tô curiosa. já Olha que caixinha está linda. esterilizada, tá? Nós já vamos colocar... Obrigada, já começo ganhando presente. Já vamos colocar eu quero água ver, aqui, né? Deus, Que linda. Ela tá apaixonada. Olha, gente, que coisa mais fofa. Essa que foto foi do linda, sua aniversário. filha. Não é uma bonequinha, foi no Muito aniversário de um linda. aninho dela. Foi. Muito Coisa linda. mais muito fofa. Não, e essa bochecha, gente? Muito linda, parabéns. Você sabe viu? que Obrigada. quando a gente mandou... Eu amo caneca, eu amo caneca. Quando a também gente gosto. pediu pra fazer a caneca, né? Tinha uma foto linda sua e tal. Eu falei, gente, eu acho que a Amanda, o que ela deve ter de coisas com Dela. a foto dela, eu acho que nós vamos pegar, amolecer o coração dela com a fotinho com a Vitória, né? Muito linda. Ó, vou colocar uma Amei. aguinha, já está esterilizada, tá? Amei, gente. Muito obrigada, viu? Já começamos com Pronto, não presente, vamos que matar delícia. mais a nossa Amanda, apresentadora Amanda. Eu queria te Com falar uma sede. coisa, tua história é linda. Você é uma pessoa multifacetária. Dá pra ver que eu acredito que independente do sim ou do não, que é o que a gente tava falando agora, é que você tá tentando, que você tá aprendendo, que você tá se conhecendo. Independente do que acontecer, você tá em movimento. E o que eu acho mais legal e sentir proximidade da tua história com o que eu vivo, porque você trabalha em todas as vertentes da arte. Dança, canto, você fez teatro, foi para uma outra paixão da tua vida que é jornalismo. Não é todo mundo que tem esse start para ter essa coragem para tocar para frente e seguir adiante. Então eu acho isso super válido, essa tua não ficar parada e ir para frente. Acho que realmente é uma alma de artista mesmo, né? Que você vê que você tem um pouquinho de tudo, você fala, opa, peraí, isso aí eu vou fazer, né? E aí você vai, gostoso. busca, estuda e faz, né? Sem medo. Eu acho que a gente precisa sempre buscar se aperfeiçoar, evoluir. Verdade. Vocês sabem disso, cada um dentro da sua área, né? E eu acho que quanto mais completo você puder ser, lógico, a gente não vai ser 100% em tudo que a gente fizer. Sim. Mas se a gente for um pouquinho de cada coisa, você consegue desenrolar um papo sobre qualquer assunto, você consegue, Exato. né, se colocar, sei lá, trabalho com programa de televisão. Amanda, você vai ter que fazer um programa de dança, vambora. Você vai ter, muitas vezes, eu não sou cantora, tô longe disso, mas já fiz aulas de canto, porque já cantei em alguns programas
com algum convidado para fazer brincadeirinha. Sim. Né? Eu me lembro, eu não tenho a menor Por sinal, habilidade. brincou muito bem. Eu gosto do desafio. Por exemplo, vocês falaram de algumas coisas. Esse programa que eu faço hoje, tô na TV Aparecida, toda quarta-noite também. O meu é um pouquinho mais tarde que o de vocês. E nós temos começa 8h30. 8h30. Nós temos um programa de música que traz os talentos, tal. E na sua primeira edição, há 3 anos atrás, a gente conversou e queria fazer uma coisa diferente para a final, né? O que a gente vai fazer diferente para a final? Os jurados comigo, o diretor, tal. Aí alguém falou, vamos criar um musical e a Amanda canta. Entra cantando também no musical, vai ser uma coisa diferente, porque ia ser ao vivo, com plateia, foi, né? Ao vivo, com plateia e tal. Aí eu falei, mas que música? A gente precisa pegar uma música bem maravilhosa, uma coisa diferente e tal. Aí eu falei, vamos compor uma música, porque não vamos pegar uma música que já exista. Vamos compor, né? Uma música falando de sonhos, falando de objetivos, de tudo aquilo que a gente carrega, né? Dos nãos que a gente já tomou, mas da força de vontade. Porque cada candidato que vem de muitos cantos do país que estão ali naquele palco, eles trazem consigo aquela carga emocional de uma vida tentando, e não é só a história dele que está ali, é a história dos pais, dos tios, da cidade, da região, que muitas vezes se mobiliza para pagar passagem para esse cara, para ver ele ali, entendeu? Então eu acho que assim, é muito forte, um filho que está assistindo. E aí o Rodrigo Costa, que é o nosso maestro, falou, Amanda, a gente pode pensar em fazer essa composição juntos, né? Falei, vamos embora. Aí eu escrevi, eu tenho algumas coisas escritas, mas eu precisava de alguém que me ajudasse com a melodia, com tudo. Eu escrevi a música, passei pra ele, que escrevi de madrugada, que é a minha hora de escrever. Passei pra ele. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. É, por aí. Passei também. pra ele e ele olhou e falou, nossa, Amanda, ficou muito legal, tal. Acho que ele não botava muita fé. Ficou muito legal, tal. Aí ele deu, né, botou lá um jeito que tinha que ser pra encaixar na melodia. Tal. Bom, resumindo, ficou linda. Ficou linda. Se vocês colocarem no YouTube, tem o nosso primeiro Revelações, tem essa apresentação final que nós fizemos. Legal. Então foi uma coisa muito especial, porque foi uma música criada por mim, por ele, pela gente. Eu fui pro estúdio, fiz aula de canto um pouco, fiz 1 mês de canto direto para poder gravar bonitinha a minha parte. Então eu tenho isso, eu tenho tesão em fazer coisas assim que me desafiem, que eu tenha que mostrar talvez você falou, né, uma vertente diferente do meu trabalho. Me apresentando, todo mundo já me conhece. Então é legal quando eu posso trazer, né? Ela entrou dançando, ela fez tal coisa, compôs uma música, cozinhou, fez um prato, fez um negócio diferente. Você sabe que é muito impressionante assim as histórias e toda essa vivência, né? Porque eu sempre falo isso no programa, que os iguais se atraem, né? Isso é fato, assim. E eu vejo, bom, primeiro que você sempre foi uma pessoa que eu me inspirei, que eu admirei, que eu admiro até hoje, né? Te acho não só uma amiga, mas uma profissional excelente. Aliás, para quem não sabe, a Amanda foi a primeira pessoa que me levou para a televisão, né? Ai, que legal! Eu comecei, né, com quadro de decoração no teu programa. Sim. E aí, eu acho que assim, tudo isso que a gente fala, né, quando a gente fala o programa, né, pode reformar, eu acho que é a reforma em todos os sentidos, né? É a reforma pessoal, é a reforma espiritual, é a reforma tudo. E eu acho que isso move a nossa vida de uma maneira tão gostosa. Como ela tem que acontecer, né? E como tem que acontecer. Como ela tem que acontecer. E você contando essa história, né? E você contando essa história agora, por que eu entrei nesse assunto? Porque esses 3 doidinhos aqui, o Rafa, além de arquiteto, ele é cantor e compositor. Sim. Quando a gente teve a ideia do programa, ele falou a mesma coisa, eu vou compor uma música para o Reforma Surpresa. E ele fez essa música. Não satisfeito de ir para estúdio gravar, ele falou, não, vocês também têm que ir. Eu falei, não, mas eu não canto, a Nath ainda canta, tem uma voz linda e tal. Eu gosto. A gente gosta, né? A gente canta no chuveiro e tal. Tem vozes lindas. E aí, vai os 3 para estúdio também, fazer aula e tal, e gravamos a música do programa. Que legal. Então, eu acho que são experiências, né, que a gente passa na vida, a gente fala, pô, por que não? A gente consegue, a gente é capaz e tal. E é tão bom viver algo que você nunca viveu antes. O desafio é muito motivador, né? E isso a gente vê muito em você, assim, Amanda, né? Tipo, você não tem parada, né? Você tá fazendo uma coisa, você já tá pensando em outra. Isso é muito gostoso, e esse né? é o segredinho pra você não envelhecer. Exatamente. Esse é o segredo, você viver intensamente, apaixonada,
fazendo aquilo que você acredita, seguindo o que você sente, não o que é tendência, o que tem fórmula, o que... Tem que seguir você. Eu acho porque, que vale. Vale muito, gente. Uma garota que saiu. Isso é ótimo, né? A gente tem só de olhar. Eu acho que vale, né? vale. Vale. Eu ia falar que vale a pena, Amanda, contar o começo dela. Mas Como ela começou na TV, como é que foi essa primeira entrada, porque foi ali o seu se conhecer também, Sim, né? sem Porque foi aquela dúvida. coisa quando você chegou assim. É a coisa da identidade. Eu acho assim, a gente com 16, 17 anos, quando você tem que definir a sua profissão, é muito difícil. Isso é muito claro pra mim. Eu sou meio esquecida, viu? Tem coisa que eu não lembro da minha vida, mas isso é uma coisa que eu lembro muito. Hoje a gente te ajuda porque a gente sabe tudo, É isso tá? aí. Estudaram? Estudamos. Só não sabemos RG. Eu me lembro muito bem que quando eu tava pra prestar vestibular, não sabia se vinha pra São Paulo fazer o teatro, se prestar vestibular, tal. Eu ficava assim, gente, como pode uma menina tão jovem definir o que ela vai ser o resto da vida? Eu ainda não tenho essa consciência, essa capacidade. É muito difícil você escolher prestar um vestibular ali com 17, 18 anos. Ou você nasce com aquilo muito latente em você, ou você vai, meu pai, então vamos seguir uma empresa do meu pai, vamos fazer tal coisa, o que também é bacana, tá certíssimo. Mas eu sempre tive uma veia artística muito grande em mim. Eu era aquela criança que, em vez de estudar, queria fazer o teatro na escola, ficava porrinha na professora que queria fazer a dança, a apresentação. E eu tenho uma coisa de liderança muito grande, que às vezes ajuda, às vezes atrapalha. O papo que a gente teve no começo. Porque você acaba carregando muitas coisas em você e tem um momento que isso te cansa. Assim, hoje tem hora que eu me sinto um pouco cansada de ter pego tanta coisa pra mim. Não, você tá com problema? Deixa que eu resolvo. Não, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu resolvo. Entendi. Porque eu tenho a coisa da liderança muito forte. E eu já via sinais disso, assim, na minha infância. Eu organizava o teatro, não deixava... Eu organizava. Eu fazia o show da Xuxa, eu era a Xuxa, não queria ser a Paquita de jeito nenhum. E também dirigia, né? Dirigia. Exatamente. Ó, você Fazia vai dar tudo. um beijo assim, você vai virar pra cá, você vai fazer aquilo. Quase fui a diretora, viu? Então, assim, é uma coisa que eu acho que é muito da personalidade, né? E aí, quando eu fui decidir esse início de carreira, eu senti que eu tinha essa coisa artística muito forte. E apesar de não ter uma pessoa aqui em São Paulo pra mim, né? Assim, você não tem um parente que vai te ajudar, você não tem que ir lá, vamos sair do zero, vamos tentar do zero, como é que vai ser? Eu tinha muito dentro de mim que ia dar certo. Eu fiz uma entrevista um dia com o Marco Antônio Biagio, me marcou muito essa entrevista. Ele falou assim, Amanda, eu era muito, muito novo ainda, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir me realizar profissionalmente, que eu ia ter dinheiro, que eu ia morar em São Paulo, que eu ia ter uma casa boa, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo. Assim, isso era muito forte dentro de mim, eu não tinha dúvida. E acho que isso aconteceu um pouco comigo também. Assim, eu não tinha dúvida que eu ia conseguir trabalhar naquilo que eu queria, sabe? Essa coisa da psicologia positiva que a gente fala tanto hoje, que uma menina de 15 anos não sabe o que é isso ainda. Na minha época eu não sabia. Sim. Imagina, isso eu tô falando de tantos anos atrás. Mas assim, isso eu acho que essa vontade de fazer dar certo te tira o medo, te faz, né? Vamos lá, vai acontecer. E aí eu pensei, poderia seguir a carreira da minha mãe, do meu pai, uma coisa assim, na minha cidade, as opções que eu tinha lá. Mas eu falava pra minha avó que eu ia morar em São Paulo num apartamento, que eu não queria morar em casa, eu queria morar num apartamento. Eu achava demais apartamento. Eu vinha no Play Center com a excursão da escola com 8 anos. E eu falava, eu vou morar nessa cidade. Eu tinha certeza que eu ia morar aqui. E eu falava pra minha avó, que já se foi, senão ela ia poder confirmar isso. Falava, vó, nós vamos morar em São Paulo, eu tenho que morar no apartamento, eu tenho que morar em São Paulo. Então, imagina, eu era muito criança pra vislumbrar uma coisa tão fora da minha realidade, mas muito fora da minha realidade, né? E as coisas foram acontecendo. E aí eu entrei pro Fantasia, foi meu primeiro programa, e fui engatando ali os outros em segmentos diferentes. E você sabe que essa vontade dela morar no apartamento era tão grande, que uma vez, nós indo pro SBT, eu fui com ela gravar o Fantasia. Eu tava levando ficha de inscrição, ainda não tinha começado, já tinha o Fantasia? Não, acho que você já tinha começado. Já era bailarina? Já. É que você começou com, né, com as mímicas bailarina, lá. Dali, não sei quanto tempo, a Amanda já estava apresentando. 2 meses eu dancei. Cara, foi muito rápido assim, foi, né, Amanda? Graças mas também, graças a Deus. Mas é por causa do seu talento, né? E a gente no táxi, indo pro Fantasia, a gente já contou essas histórias várias vezes, mas é divertido demais.
Porque naquela época, os projetos populares, de casas populares, era uma coisa muito bem feitinha, tudo colorido, tudo arrumadinho, e a gente passando na Marginal, aqueles prédios coloridos. Porque a gente morava num pensionato muito simples, Sim. mas muito simples, assim, E a gente precisando era de muito muita reforma. segurado, né? mesmo? Era um Como lugar que era? assim... Vou falar do meu, que o teu... Era igual. eu não me lembro. Chegou a hora das pérolas. Era uma casa de 3 andares, assim, um sobradinho, um predinho mesmo. Mas muito simples. Era aqueles que se você casarão antigos, né? se você, assim, que não tinha pintura, todo... Você passasse em frente e falava, não vou entrar aí. Não... Mas a gente... Quando os meus pais vieram me trazer para começar o teatro, eu precisava ficar num lugar. Sim. E aí, assim, tudo bem, juntava a falta de grana da época com também a falta de segurança, porque, puxa, mas vamos deixar essa menina num hotel qualquer ou numa casa, como que vai ser, né? E aí eu digo assim, que muito da minha vida, acho que essa questão da força de vontade e muito também de bênçãos de Deus e do universo que eu sempre recebi. Eu sou uma pessoa muito religiosa, isso é Sem muito sombra de forte em dúvida. mim. Importantíssimo, né? E assim, eu acho que eu não acredito em coincidências. Eu acredito que Deus realmente te coloca nos lugares certos porque você é merecedora de alguma forma. Isso aconteceu comigo. Nós chegamos em São Paulo, meu teatro ia começar à tarde. Nós chegamos tipo 10 da manhã, eu tinha que arrumar um lugar para ficar. Porque meus pais iam me deixar e iam embora pro interior. E aí a gente começou a rodar ali o quarteirão do Macunaíma e tava escrito, aluga-se quartos. Eu falei, bom, vamos ver, né? O que dá isso? E aí, um lugar terrível. Mas a gente entrou, tal, o quarto, a gente não tinha banheiro no quarto, lembra? O seu acho que também era não, um banheiro para todos um banheiro os pro andar inteiro. Homens, mulheres, famílias, casais. Todo mundo ficou íntimo. Assim, você fica na tua. Aí a dona me disse, olha, eu vou apresentar pra você o quarto. Tal. Era um quarto, pé direito alto, tal, tudo de madeirinha. Mas assim, não tinha nada. Você vai ter que ter fogão, geladeira, mas eu te empresto nesse primeiro momento. E aquela casa muito simples. Só que aí essa dona desse pensionato era de uma cidade vizinha minha. Conhecia o prefeito da minha cidade. A filha conhecia não sei quem. A minha mãe foi ficando muito tranquila de conversar com ela. Porque falou, cara, numa cidade como São Paulo, você encontrar alguém... Uma pessoa assim, Uma né? pessoa próxima, de alguma forma próxima. Sente E segura. era um casal de senhores. Aliás, a dona Francisca até hoje mora em São Carlos. É uma querida que eu sempre visito. Foi uma avó, mãe pra mim em São Paulo. Legal. E eu já fiquei lá, já comecei a morar lá e tudo já começou a acontecer. Mas a gente tinha dentro da gente o sonho de morar num apartamento, porque a gente morava em condições difíceis, assim, com todo o afago dela, que era uma querida, mas a estrutura era muito difícil, né? Entendi. E aí continua Aí contando. a gente dentro do táxi, eu virei Indo pra pra Amanda. SBT. Amanda, olha os predinhos, que lindo, novinhos, todo colorido e tal. Eu falei, vamos ver, a gente pode dividir um apartamento, né? Porque a gente ficou já fazia encantado. teatro junto, a gente, né, Como praticamente... chamavam os predinhos? Projeto Singapura. Os projetos Singapura. É verdade, a gente não tinha ideia do que era. Sim, a gente não sabia tinha o que era ideia. favela. Mas a era gente era interiorizado. bonitinho. A gente estava num táxi, acostumado que onde a gente estava bem ruim. Indo pra SBT, a gente olhou do lado esquerdo, viu aquele monte de apartamento colorido, um rosa, um verde, um azul. Henrique, que coisa mais linda. Vamos gente já morar tava nesse até escolhendo a predinho. cor que a gente Acho queria, que não é né? muito caro. E vamos morar aí que vai dar certo. E Aí aí, vira o taxista. falou, gente... Não, ele começou a Vocês têm rir. certeza Começou a disso? rir. Ele falou assim, porque ele viu a gente toda arrumadinha e tal, não sei o quê, e a Amanda conversando e falando lá da gravação. Aí ele olhou pra trás e falou, gente, o projeto Singapura, um projeto de comunidades, não sei o quê, lá. Olha, acho que não é um lugar pra vocês morarem, não sei o quê. Acho que, tipo assim, vocês nem vão conseguir alugar um apartamento aí se vocês Cara, quiserem. Dois vindo do interior, não tinha noção Não nenhuma. tinha noção nenhuma. Então, assim, A gente legal... ficou triste até, né? Porque falamos, isso poxa. é legal de dizer, sem demérito nenhum, né? Sim. Com todo respeito a todas as pessoas que moram em todos os lugares. Mas, assim, pra mostrar uma inocência que é aquela mola que te joga pra cima, Não né? fazia parte do nosso mundo, né? Não, No e é o interior que a gente abriu falando, assim, você tem uma inocência tão grande que acho que se o Silvio Santos aparecesse na minha frente e falar, Silvio, você pode me contratar? Tá aqui o meu negócio. É assim, é uma inocência Espontânea, que né? você não sabe se você tá meio boba ou se você é tão positiva. É muito louco, é muito louco. E aí as coisas foram acontecendo com essas fichas todas que a gente deixou lá. Eu fui sendo chamada para os testes, eram 12 mil candidatas e foram... Gente, 12 mil 12 mil candidatas. candidatas. Eu lembro que na época eu era nova na época, e era uma coisa tão desejada, era uma coisa tão... Fantasia foi uma explosão, né? Foi um dos programas que tem até hoje um mural
parabenização pelo tamanho, pela importância que ele teve dentro, né, da SBT. Sim, foi e mesmo. que você fez o programa, né? Você fez acontecer ali também, né? Você faz parte, participação né, muito da fez Sim, parte daquela eu história. entrei, dessas 12 mil candidatas, eles selecionaram 50 bailarinas, o programa ia chamar 50 Estrelas, que é uma versão de fora. Aí depois, nos últimos dias, o Silvio resolveu voltar e chamar Fantasia. Porque eram 50 bailarinas e tinham ali 4 apresentadoras. E aí a gente dançava e foi realmente, o programa teve um impacto muito grande. Nossa, eu me lembro que o 0800 era uma coisa muito nova na época. A Nossa, distribuição lembro de disso. prêmios, carros, motos. Nossa, bombava, as pessoas né? ligando. Nos primeiros 15 dias de programa, travou a linha de São Paulo e Grande São Paulo, ABC. As pessoas não conseguiam se falar pelo telefone Por residencial. causa de tanta gente fixo. ligando no 0800 Tanta gente do ligando. SBT. Não, foi um grande sucesso. E era jogo, né? As pessoas amavam. Você é o batalha grande- naval, jogo de baralho, forninho de frango. É uma delícia. E a gente dançava super, as lembro, a coreografias. dancinha era demais, Era cara. demais. E você sabe o que era legal? No dia seguinte, ela ia pra Macunaíma fazer aula. É Sim. mesmo. Né? E ela, a Amanda, chegava, cara, era impressionante, assim, porque as pessoas, assim, o Fantasia foi uma febre. Então, assim, a Amanda já era uma celebridade na escola de teatro. Ela já causava lá. As pessoas Que, aliás, com o nosso gostavam. querido Luiz Batelli, né? É verdade, foi maravilhoso. Foi uma Maravilhoso, fase muito Luiz. boa, assim. E eu dancei muito pouco mesmo. Eu dancei acho que uns 2 meses. E aí o Silvio já fez teste, falou, dessas 50 bailarinas eu vou tirar uma nova apresentadora. Porque a Valéria Balbi, que era apresentadora na época, foi pro jornalismo da Band, saiu. E aí abriu uma vaga de apresentador e ele quis fazer teste. Mas muitas pessoas fizeram. A Galisteu fez teste, a Cátia Fonseca, a Frazão. Eu vi o teste de todo mundo, assim... Vi que todas estavam lá para fazer teste. Mas você era mais icônica, né? Eu lembro, se falava em fantasia, eu lembro de você. Em primeiro, assim, se ficar na mente, né? Fantasia, eu lembro da Amanda. Que bom, fico feliz, que gostoso. Verdade mesmo. Éramos um time muito bom, que assim, muitas prosperaram, se deram bem, né? Algumas Sim. se mantiveram em TV, muitas não, mas estão aí com as suas vidas também bacanas. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente se fala até hoje, assim. Tem umas 80 meninas, porque daí Olha reuniu isso. toda Que legal. os outros E episódios quanto lá. tempo durou esse universo aí do fantasia, de você estar trabalhando no SBT também? O Silvio é daquele jeito mesmo, né? Ele é aquela figura mesmo? Sim. Ou a gente Não, tem foi muito... curiosidade. Olha, eu fiquei uns 2, 3 meses dançando, depois eu apresentei, acho que quase um ano, sei lá, um tempo bom Foi também. um tempo grande. Depois a gente teve uma troca, a Carla Pérez entrou, foi na época também que o El Chan estava no auge, quando ela saiu do El Chan, então eles já contrataram para ela ter um programa e foi colocada no Fantasia. E aí a gente, na verdade, se distribuiu. Ele me chamou para fazer os programas dele, meio assistente de palco. Então eu fazia o Tentação, Telecena. E foi uma experiência maravilhosa também para mim. Porque, apesar de ser uma coisa diferente do que eu estava fazendo, mas assim, você conviveu no palco ali com um cara, um ícone, como você disse, como ele, é uma referência muito grande, né? Sim. Muito. E aí ele chegava, fazia tal, e eu me lembro que teve um dia que ele chegou e falou assim: hoje eu não vou apresentar, não. Tô, Amanda, você faz o Telecena hoje. E aí, né? que legal. O sorteio das bolinhas e nananã. A mas confiança, na verdade, né? O mais importante de todo esse processo é a confiança de alguém te entregar o microfone, alguém como ele entregar o microfone e falar, toca. Sim. E quando eu fui Ele viu teu escolhida, talento. eu acho que foi um dos grandes momentos, assim, se eu tiver que falar, sei lá, 4 grandes momentos da minha vida, acho que profissionalmente esse seria um, quando eu fui escolhida para ser apresentadora. Porque apesar eu fui uma das primeiras, eu sempre quis ser primeira também em negócio de teste. E Tipo, eu vai fiz logo, formação em coach agora, e na formação do coach você tem atividades que se você for logo a primeira, você se dá muito bem. E ele prega isso, né, que a gente tem que fazer logo. E você vê, com 17 anos já era assim, sem ter ideia do que era o coach. Ah, vamos abrir. Eu me lembro, ele falou, vamos abrir os testes. Quem que é? Eu falei, eu quero. Eu queria ir logo. Porque eu sou assim, ansiosa. Eu quero Qual o fazer seu logo. signo? Eu sou câncer com ascendente em leão. E o Ares está onde nesse Não mapa? sei. Porque ele tá presente em vários pontos. Eu não ali. queria ver o teste das outras pra não ficar nervosa. Eu queria ir logo, fazer o meu e pronto. É a tá leonina. resolvido. A dela, ela vai. É a parte gente sabe leonina. como que é, né? A Juba, ela tem que ir lá E ela aí, quer depois de fazer. uma semana, o diretor me chamou, Paulo Santoro, e disse: Amanda, o Silvio escolheu você e a Tânia Mara. Entramos 2 daí. Vocês 2 são as novas apresentadoras do programa. Nossa, Deus. cara,
E eu chorava tanto. Eu fui no banheiro do SBT, liguei pra minha mãe, chorava, gritava, porque foi rápido. Eu consigo enxergar a cena, Foi gente. rápido, Foi foi um rápido. passo grande rápido. Você vê, hoje pra gente ter um programa numa boa emissora é difícil, né? Pra você, às vezes, que tá fora do ar, se recolocar é difícil. E Mudou eu, tudo, né? acabando de chegar em São Paulo, né? Uma menina, tipo, sem... Porra, dancei 2 meses e já sou apresentadora do programa. Tipo, foi muito, assim. Tô com uma Meteórico, curiosidade desde o começo pra te perguntar, Amanda. Você tem uma fluidez de voz sensacional, né? Você faz alguma preparação pra sua voz? Por exemplo, não tomo leite, não tomo alguma... Porque é muito gostoso de ouvir sua voz. Apesar de É você uma ter um dicção tempo, muito clara, não só né? a dicção, mas A cadência de Parece falar. a cadência, parece até que eu tenho uma concha aqui que ela fica escutando se ela tá no mesmo tom, sabe? O tempo todo. Eu tô aqui reparando ela falando. Sim, é verdade. Você sente essa continuidade. Você tem essa educação, né? Ah, que bom. É uma preparação, é uma educação, é o dom, porque isso Não, vem na também. verdade não. Quando eu comecei a fazer TV, o Fantasia ainda menos. Depois do Fantasia que eu fui pra Record, eu fiz um pouco de jornalismo lá na Rede TV. Eu tive que tirar um pouco, que agora eu voltei. Eu voltei um pouco. Às vezes eu dou Dá uma deslizada. umas deslizadas no sotaque. Mas também já entendi que isso não é o problema. E hoje acho que a cabeça muda muito também. Na época eu falava o R um pouco puxado. Tipo, meio porta mesmo. E, Portinha, e portão. a gente já sofre um pouquinho de preconceito quando vem do Sofre. interior, né? E aí depois, assim, as pessoas falavam, então eu fiz um pouco de exercício para tirar isso, que hoje é você ler a Bíblia com uma caneta na boca. Você fez isso 10 dias, você tira qualquer sotaque. Nossa. Mas na época eu fiz um pouco, mas eu fiz assim, sei lá, 4, 5 aulas para poder cuidar um pouco disso. E consegui, porque eu estava muito envolta com jornalismo, comecei a coisa do mestre de cerimônias, dos cerimoniais, coisas mais sérias para as empresas, né? Eu acho que até hoje as pessoas que trabalham comigo falam um pouco isso. Eu preciso, às vezes... É uma linha muito tênue, assim, eu preciso me equilibrar, porque pra TV é muito mais legal essa coisa natural. Sim. E se sair um R forçado, tá tudo certo. Já foi, né? E se sair também uma palavra errada, uma colocação errada, tudo bem. Mas quando você vai fazer um trabalho sério, que eu faço muito, que são os cerimoniais, eu não sei, parece que eu entro já numa impostação de voz, numa postura diferente. E aí que vem à tona mais a jornalista, né? E aí a minha Você voz parece recebe, que fica diferente. Você entra no recebe, clima. você incorpora uma alma E aí eu não sei o que acontece. O português fica corretíssimo, não tem um R atravessado. É uma coisa muito legal. Porque Tudo quando dá eu certo. assisto depois os vídeos e tal, eu falo, fala, nossa, nossa, quem é essa pessoa? É diferente, às vezes, quando eu tô apresentando o programa numa entrevista, como eu tô aqui, que a gente dá risada e fala uma coisa. Então eu acho que tudo tem que ter o teu momento mesmo. Então eu não fiz nem, respondendo a tua pergunta, não teve uma preparação específica pra querer ser nada. É um Mas dom. tem trabalho que às vezes eu vou fazer, e aí eu acho que cabe muito ao diretor também, né? Você tá muito formal. Relaxa, vamos pra uma coisa mais. Eu fui fazer um trabalho semana passada. E aí eu falei, vamos, né? Comecei no está, no vamos, e aí ele falou, Amanda, tem que ser muito, muito informal. É isso aí, vambora. Não é a jornalista agora. E aí eu fui de boa. Tipo, foi uma delícia e vamos Segue lá. o baile. Então eu acho que quem trabalha com comunicação, com jornalismo, e vocês estão super atuantes nisso, vocês vão perceber muito isso no dia a dia, assim. A gente tem... Acho que dependendo do teu convidado, você vai para uma linguagem. Porque você tem que abraçar quem tá em casa te assistindo, seja a galera digital, internet, seja a própria TV. Eu sou uma pessoa de geração de TV. Assim, tudo isso pra mim é muito novo, digital, né? Que é uma linguagem totalmente diferente, né? Muito. E eu ainda sou da linguagem da televisão. Então... Agora tá tudo se misturando muito, né? Mas me sem conta uma dúvida. coisa, essa coisa de mestre de cerimônia tem uma coisa muito curiosa que é a espontaneidade e também o se vira nos 30, porque de repente as coisas acontecem no meio da cerimônia que você tem que ter o know-how, o jogo de cintura Pra sair daquela Pra improvisar, situação, né? né? Exato, pra Sim. improvisar. Sim. Que é muito mais difícil do que o programa ao vivo, Do que eu qualquer acho. coisa. Porque mestre o de programa ao cerimônia. vivo, você pode brincar. Você tem um convidado, sei lá, deu um branco, o TP caiu, aconteceu alguma coisa. Henrique, você tá bonitão hoje, gente. Você foge Você do assunto. brinca, Você né? joga pro câmera. Nossos câmeras, o que vocês acham? Você, né, você tá com ponto, né? Você tem uma estrutura ali atrás de você.
que você pode comunicar. Hoje a TV permite tudo isso. Quando eu comecei, não permitia. Quando eu comecei, a gente não podia pintar as unhas de vermelho para fazer jornal. Não podia usar anéis que chamassem mais atenção do que a notícia. Não podia ter cabelo, maquiagem que chamasse mais atenção. Hoje não, né? Hoje as coisas são totalmente diferentes, assim, a modernidade que o jornalismo ganhou, o impacto de você poder falar da opinião e tudo isso que acho né, que a comunicação ganhou foi muito positivo. E eu acho que acaba até ficando uma comunicação mais natural, mais popular, Sim. que para quem está assistindo é mais divertido. É leve, é leve. Mais leve, verdadeira, é né? mais legal. Mais verdadeira, E o cerimonial, talvez. você tá sozinha num púlpito, Todo mundo olhando pra todo sua mundo cara. olhando pra você quieto, né? 1000 Atenção, é pessoas você. ali quietas olhando pra você. Então, realmente, assim, Já Você aconteceu acha alguma... então... Ah, desculpa, Nath. Você acha então que é um dos trabalhos mais difíceis? eu acho. Já aconteceu alguma situação que te deixou numa saia justa? Lá no púlpito? Olha, cair TP em cerimonial, acho que caiu uma vez, mas voltou logo, porque eram muitos nomes, né? E aí, na verdade, quando caiu, eu também, assim, eu tinha acabado de falar o nome de uma pessoa que estava vindo pro palco, então todo mundo tava aplaudindo, tava num clima, assim, mas... Aí eu brinquei com essa pessoa, fui até lá, fiz ele falar um pouco da emoção que ele... Saí do protocolo do roteiro, mas... Fiz ele falar a emoção que ele estava sentindo ali no momento. Mas assim, ninguém percebeu, porque foi uma saída de roteiro, mas que eu poderia ter feito, independente de ter caído ou não, né? E aí, quando eu voltei e tal, eu já tinha a ficha também, porque aí quando você sai fora do púlpito, o produtor já entrou com a ficha. A gente tem um combinado. Eu costumo... os diretores me conhecem bem, assim, principalmente desses eventos grandes. Eu sou muito CDF. Eles me falam isso. E a Mandinha é CDF, nem adianta que ela vai querer passar o texto. Todo mundo já querendo ir embora com o saco cheio, eu quero passar o texo. Porque eu falo, sou eu que vou estar ali depois, é a minha cara a tapa. Então eu passo, Eu sei o que tá na repasso, reta. né, João? Eu passo, repasso, não tenho preguiça. Ah, Amanda, mas não sei o que ela quer que o cara meça lá a altura do púlpito, lá do microfone. Não, eu vou com o meu salto pra ver se vai estar bom pra mim. Então, assim, eu sou chatinha nisso, um pouco exigente nesse sentido, comigo mesmo. E faz acontecer e faz dar certo. e aí assim, normalmente dá tudo certo, porque a gente já deixa combinado antes também, gente. Sim. Olha, se caiu, eu vou olhar pra você sabe que é porque caiu, entra. Sempre vai uma pessoa comigo também, que eu geralmente deixo o roteiro com ela, digo, olha, se cair, ela tá ali atrás, sabe a página que tá. Eu deixo uma retaguarda preparada. Mas assim, sem dúvida alguma, é você que tá ali, você tem que se virar de algum jeito, não tem muito pra onde correr. Por isso que eu acho que é importante, isso que a gente brincou, que vocês fizeram, a gente leu sobre a tua vida e tal. Quando você tá fazendo um programa ao vivo, já aconteceu em ao vivo comigo, a final do Revelações do ano passado, caiu o TP. Caiu, morreu. Não voltou, não ressuscitou mais. Não voltou mais. Não. Mas eu tava tão por dentro do programa, porque eu tinha escrito né, O roteiro, você sabia eu tinha que participado, eu conhecia muitos candidatos, eu tava muito entrosada. Então foi fácil. Se cai numa coisa que você não domina, é mais complicado. Porque às vezes Aí- acontece um improviso, né, no meio dessas apresentações. A pessoa que cai, a luz que Sim. apaga, o negócio que sai errado. Mas a de melhor repente- coisa é relaxar e deixar leve, né? Meu filtro do Instagram é assim, seja leve, releve. Eu acho Legal. uma frase tão Adorei, boa. adorei. Muito bom. É boa porque a vida hoje, ela tá pesada em muitos aspectos. Então, eu sinto que... Por que o mercado digital faz tanto sucesso hoje? Porque é a vida como ela é. É o lifestyle. É você, sabe, é acordar, é te ver sem maquiagem, é te ver comendo uma coisa muito simples, como também uma coisa bacana. Sim. É ver o teu dia a dia, tua filha tá de pijama, como é que você troca a fralda, como é que você vai... Eu sinto, pela minha rede social, o quanto as pessoas gostam dessa coisa que não é produzida. Da coisa real, né? Então eu acho A que vida como ela é. isso é muito diferente pra mim, que sou da geração de 20, 30 anos atrás da televisão. Porque hoje, na própria televisão, nos eventos, em qualquer lugar que se vá, você tem essa folga da leveza. E é bacana. É uma delícia quando você tá num cerimonial desse, sei lá, que eu já apresentei tantas vezes, o show da Ivete Sangalo, por exemplo, acontece alguma coisa e ela brinca, né? Ela é um ótimo exemplo disso. Maravilhosa. Ela Mas se você tá ficando diverte, louco, né? não, vem cá, né? Então, assim, é muito legal, porque é um cara que tá lá poderosíssimo, dono de um banco, mas ele quer a leveza também. É chato se ela ficasse meio, né? Rígidas demais. Então, eu Sai, acho fica que... aquele quadradinho, né? Agora, falando em filhos, né? O pessoal aqui que está acompanhando a gente no Pode Reformar já tem várias perguntas para Amanda Françoso, inclusive uma delas, o que mudou na sua vida
depois de Vitória. Mas você vai responder daqui a pouquinho, porque Rafa Nanini trouxe uma surpresa para nossa convidada hoje, né? Então, vamos lá, agora vamos ouvir o nosso arquiteto cantor. Me ajuda, Henrique. Vamos lá. Agora eu quero ver os três, hein? Vamos ver. Não, você vai cantar. A gente convida você pra cantar. Vai cantar. A música é pra você. Vocês já escutaram Amanda Françoso cantando, então agora essa é especial. Uma voz tão bonita, numa cadência tão perfeita, eu vou só ficar no violão. Não. Eu tô curiosa também. Peraí. Vamos lá. Vamos lá, violão. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz. eu sei, eu sei. E a vida podia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Linda sua história, Amanda. Você é linda por dentro e por fora. Parabéns. Ai, essa música é maravilhosa, eu amo. Você sabe uma coisa que eu gostei muito da tua história? É. Você é muito família. Sou mesmo. Você é muito família. Eu fiquei muito curioso, eu queria saber o que teu pai faz, o que tua mãe faz. Mas antes de qualquer coisa, abrace seus pais, agradeça tudo que você é vitoriosa, porque eu acredito que você teve um apoio, um chão muito grande. Eles sempre devem ter te apoiado para você ser tão vitoriosa e feliz. E como você vai passar isso para a Vitória. Eles são maravilhosos, assim, comigo. Eu venho de uma família muito simples. O meu pai foi caminhoneiro a maioria da vida dele. Hoje ele trabalha tem sítio, uma empresa de madeiras ali, né, junto com o sítio dele. Tem uma vida, tem granja. É uma vidinha de interior, assim, né? Eles ficam lá por perto de Baté. A minha mãe foi tesoureira da prefeitura da minha cidade a vida toda, mas se aposentou muito jovem. Minha mãe se aposentou um pouco mais velha que eu tenho 41, ela se aposentou com uns, acho, 43 anos, muito jovem. E depois cuidou da casa, me ajudou muito, esteve comigo em muitos momentos da minha carreira também. Então, é um apoio muito, muito importante para mim. E eu sempre digo que eles... Hoje que eu sou mãe, ainda mais, eu sei isso. O quanto eles me deram a chave, né, da minha busca, da minha felicidade, da realização dos meus sonhos, abrindo um pouco mão da felicidade deles, porque eu tenho certeza que quando eu saí de casa com 17 anos, sendo filha única, seria muito mais confortável para eles e feliz se eu ficasse lá. Sim. Né? Tanto que minha mãe sempre falava, nossa, depois que você foi embora, agora a gente não vai mais, sei lá, jantar de fim de semana igual a gente ia, a gente não faz mais churrasco no meio da semana como a gente fazia, porque eu sou festeira, eu sou animada, eu junto todo mundo, essa pandemia tá acabando comigo, porque eu sou das pessoas, eu gosto de gente, sabe? Eu nunca fui de ficar quietinha assim, não. E aí então eu percebia que a vida deles mudou muito com essa minha ausência. Sim. Então eu digo assim, eles abriram muito mão dessa felicidade deles, né? Porque eu era filha única. Sim. E me deixaram voar, e me deixaram mesmo. Tô indo para o Japão, vai, Amanda, vai, bom trabalho, seja feliz. Tô indo não sei para onde. Então eu nunca me considerei uma menina mimada, como diz, filha única mimada. Eu fujo totalmente essa regra, porque eu quebrei muitos paradigmas dessa regra, né? Porque eu fui solta o tempo todo. Eu fui solta o tempo todo. Te criaram pro mundo e te apoiaram e você E hoje eu vejo o quanto é difícil. A Vitória vai subir num escorregador, eu morro, eu fico assim. Meu Deus, vai cair pro lado, pra trás, pra frente. Então agora eu vou te fazer duas perguntas, né? A primeira era o que mudou da sua vida, né? Com a chegada da Vitória. E se você pretende criá-la para o mundo, como você foi criado. Olha, Henrique, que pergunta desafiadora. Henrique. Foi fundo agora, né? Tá eu gostaria muito. Eu tenho alguns mantras que eu faço para ela quando ela tá dormindo.
E tem algumas coisas que eu falo. Então, assim, eu cantava uma musiquinha pra ela quando ela era bebezinha e falava: você é especial, você pode tudo que você quiser. E eu ficava repetindo isso até ela dormir. Eu vi isso em algum lugar, achei incrível, falei, vou fazer pra ela. Também. Muito legal. E aí, é verdade. Vai treinando, Rafa. Eu acho que é muito importante as coisas que acontecem na gestação, você falando já, sabe? Que é um período bem desafiador para a mulher, de identidade, de tudo. E eu falo assim para ela, às vezes, quando eu vejo que ela está quase dormindo, que eu acho que a gente assimila muitas coisas quando a gente está quase dormindo. Eu falo, você é linda, é vitoriosa, é guerreira, é generosa, é bondosa, é espiritualizada, você é destemida, você tem força, você consegue o que você quer. Eu fico falando isso para ela. Porque não sei se vai dar certo ou não, mas na minha cabeça... Não, dá certo sim, você tá mentalizando vai o teu melhor. entrar isso de alguma forma, né? Vai. Então, assim, eu quero muito que ela seja um pouco do jeito que eu fui, né? Assim, que seja até mais, que tenha milhões de qualidades que eu não tenho. Mas, por outro lado, eu vejo que é muito difícil você... essa coisa de soltar, né? Eu sou assim com os meus pais. Por exemplo, eu venho para São Paulo, aí a minha mãe fala, avisa quando você chegar, tal. Às vezes eu aviso, às vezes eu esqueço. E também ela já acostumou que eu vou chegar tudo bem. Ela, quando ela vai embora, eu fico, mãe, você já chegou? Não, Amanda, tô no meio do caminho. Então eu aviso a hora que chegar. Mãe, mas não chegou ainda? Mas o que aconteceu? Então eu tenho uma preocupação grande com as pessoas que me cercam. Assim, é uma coisa que eu trabalho bastante. Por ser tão família, como você disse, sim. Eu fico meio na... E canceriana também é muito família, ninho, canceriana, né? Interiorana. Então é aquele ninho. Mas qual que é a tua descendência, fora essa questão interiorana, tá? Você tem descendência italiana? Italiano e espanhol. É isso. Eu sou filho de italiano com baiano. Parece que estamos conversando, parece que é briga. Porque é muito acalorado, acalorado. Então, você comeu? Tá tudo bem? Não é um negócio assim? É verdade. É a coisa da liderança também, viu? Tipo, né? Você organiza. Não, você vai amanhã. Não, vai estar horário, porque agora o sol vai bater no seu rosto, vai te atrapalhar a visão. Você meio que organiza as coisas. E com a Vitória, eu quero que ela se solte, né? Mas eu tenho ainda... Eu tô aprendendo a lidar com isso. Eu tenho medo que ela caia, bata a cabeça. Então ela sobe no negócio, eu fico, meu Deus do céu, precisa soltar. E todo mundo, Amanda, precisa soltar. Tá bom, mas eu solto com a mão aqui, né? Já pra ir. Então, assim, tá difícil. Nesse momento que ela cai muito, ela tá muito peraltinha. Sim. Ela sobe na mesa, ela quer puxar o lustre, ela sobe no sofá, ela vira de ponta cabeça. Então, apesar de achar que eu fui uma mãe leve, as pessoas comentam isso. Eu acho você uma mãe leve. Leve no sentido assim, eu não fui aquela mãe neurótica, vai afogar, meu Deus. Não, eu curti muito esse primeiro momento dela, esse primeiro ano, caminhando agora pro segundo. Eu curti muito mais do que eu fiquei noiada. Isso é importante falar, porque esses dias ela teve gripe. Se preocupa demais, a minha mãe, meu Deus, pode ser Covid. Mãe, não é Covid. Não é Covid. Não tem ninguém com Covid. Como é que a menina pegou Covid? Não é. Sim. Isso aqui é uma gripezinha, vai melhorar, vamos cuidar, lógico, com toda a atenção, né, do mundo. Mas assim, eu não fico com aquele peso em mim, tem sofrendo. Que ficar ligada, mas sem drama, porque né? tem mãe que sofre demais, né? Agora, eu quero sim criá-la para o mundo de forma que ela seja uma menina corajosa, realmente, né? Tenha esse ímpeto de realização. Sim. Eu quero muito, porque eu sei o quanto é sofrido também não ser. E eu tenho dó quando eu vejo meninas da minha geração muito diferentes de mim, que quando eu olho para trás e falo, nossa... ela ficou ali, né, não fez, não realizou. Hoje, às vezes, tem algumas frustrações, colocou muito, talvez, num parceiro ou numa vida afetiva, uma realização pessoal, e não aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que... Eu quero muito passar isso pra ela. Se ela tem que ser feliz por ela, se achar um parceiro lá na frente vai ser maravilhoso. Sim. Se não achar, também vai estar feliz. E eu acho que a gente tem que, na verdade, buscar todos os lados, né? É o pessoal, é o profissional, né? Acho que tem esse complemento, né? Não tenho dúvida. E assim, as limitações somos nós que colocamos para nós mesmos. Sim. A partir do momento que você mostra pra tua filha que ela pode tudo, o leque abre, né, Henrique? E viver. É viver. E é muito gostoso. Eu acho que a gente depois da maternidade vai criando, uma reforma muito grande para a mulher. Eu creio que para o homem também, né? Você vai ser papai. Eu creio que para o homem também, mas
Pra mim, em especial, foi, assim, foi muito grande. Eu acho que eu mudei muito. Eu acho que no primeiro momento você perde um pouco a identidade de mulher, né? Você se vê muito ali com aquela criança no colo, meu Deus, o que eu faço? Eu tô amamentando, eu tô... Né? Você fica meio... Cadê eu nessa história? Como que é? E aí, acho que hoje eu já me encontrei de novo. Né? Já voltei... Bom, voltar a trabalhar, eu voltei logo, mas assim... Mal parou, na verdade, né? Já me encontrei de novo, assim. Eu acho que eu tenho um momento mãe, um momento mulher, um momento amiga, um momento... Acho que a gente tem que ter tudo. Esses dias as meninas postaram na minha rede social. Ai, Amanda, você... Um dia que eu saí com... Acho que eu saí com umas 2 amigas pra jantar, pra almoçar, alguma coisa assim. Que trabalham comigo e tal. Você se sente culpada quando você sai? Eu fui pra Aparecida gravar o programa, eu deixei ela. É difícil eu deixar, porque normalmente eu fico a semana inteira. Mas eram 2 dias, aí eu pensei... Ela vai pegar um trampo de estrada, vai estar num lugar diferente, tenho que levar berço, banheira, cara, pra ir voltar no outro dia não vale a pena. Vai ficar no ambiente dela, quietinha, né? Tá com a vovó, tá com a minha prima que é babá dela, então tá tudo certo. E aí eu respondi assim, não, eu não me sinto culpada, porque eu tô trabalhando para dar o melhor para ela, eu preciso trabalhar para criá-la, e ela vai entender isso, né? E eu tenho uma vida, então se eu tô indo almoçar com uma amiga, o tempo do dia, eu vou ficar 2 horas longe dela, se eu aproveitar as outras bem, é melhor do que eu ficar no celular o dia inteiro com a minha filha. Exatamente. Então não é a presença física, é quando você tá. Mas posso até te contar uma coisa que vai mais além. Eu vejo pelas minhas filhas hoje de 10 anos, o orgulho que elas têm da mãe que faz, que realiza, que acontece. Sim. Eu tenho certeza que a Vitória vai ter um orgulho imenso de mostrar a foto da mãe. Porque minha mãe é apresentadora, minha mãe faz não sei, olha a foto da minha mãe, e vai querer mostrar isso pra elas, é de um orgulho, e elas se espelham sim no que a gente... Você tem certeza que você falou que você nunca ser igual a sua mãe. Hoje é igualzinho, que todo mundo fala isso. Eu nunca vou ser igual a você. Aí quando você se dá conta, você faz exatamente o que você falou que não ia fazer. Exato. É verdade. E isso em toda profissão, viu, Nath? São os espelhos, né? Antes de qualquer aparição em TV ou internet, em qualquer coisa, um dia minha filha, a Nina, mais velha, virou pra mim e falou assim, ai, papai, eu acho que quando eu crescer eu vou querer construir casa igual a você. Ai, que linda. Que bonitinha, ela falou isso. Então assim, você vê que realmente os filhos, né, eles observam, cara, né? nós somos os ídolos. Queria fazer uma pergunta pra vocês 3 e pro pessoal de casa. Tá mais difícil hoje criar, educar os filhos do que antigamente? Eu acho que sem dúvida, né? Sem dúvida, por um todo, né? Eu acho assim, tem um lado que eles são muito mais espertos, né? Porque parece que a criança já nasce. A Vitória pega um celular, eu brinco, a minha prima fala assim, não, com 3 anos ela vai desmontar o iPhone. Mas é hacker, total. Ela faz assim, ela muda o filme, ela pula o anúncio, ela joga as minhas mensagens que chegam pra cima. Então, assim, o meu desafio é deixá-la longe do filminho, porque ela quer ver desenho. Então eu boto na televisão ali 1 horinha por dia, né? Às vezes, tô no carro, ela começa a chorar, não sei o que, ela coloca um pouquinho meu celular, mas tudo com muito equilíbrio, assim, preocupada com isso. Sim. Você também não pode deixar a criança não vai se alienar. Celular, Exatamente. Eu falo isso porque a gente tem idade parecida e eu acho que a nossa criação, né, pode ser diferente, mas tem coisas que são parecidas. Por exemplo, assim, a criança quer perguntar alguma coisa, aí tem dúvida, hoje tem internet, não dá pra você dar bola na trave, bola fora. Foi a cegonha que trouxe o nenezinho, veio, não dá mais pra falar isso. É fácil assim, né? Você tá numa fase muito de criança perguntar às suas filhas, perguntar coisa, né? De tudo. Você te surpreende. Outro dia minha filha perguntou pra mim, gente, eu vou falar pra vocês, eu tenho que falar isso. Fala. Qual que era a diferença de hotel e motel? Como é que eu ia comprar Nossa, Nath! Por que tem uns que é com M, outros com H? E o que você falou, Nath? Você não falou, o hotel é pra permutar, é pra dormir. O motel é uma coisa, você dorme rapidinho, assim, numa estrada, na viagem. Eu queria saber o que a Nath falou, Henrique. Viajar com a família, que tem piscina, que tem brincadeira, que tem tobogã. Olha que divertido. Mãe, quero ir no motel. É demais, né, gente? São muito espertos.
São muito espertos. Eu acho que era muito mais momento. fácil antigamente. Eu também acho. É por tudo. Você É tava na droga, trave. é assalto, não sei o que lá. São essas perguntas. É a internet, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tem que vigiar sim. Né? Tem que ter senha assim de filho pré-adolescente. Eu acho que tem uma série de coisas que os pais não tinham essa preocupação. Talvez tivessem outras. Né? Sim, Toda sim. fase tem a sua preocupação. Gente, mas é o seguinte, o papo tá delicioso. Amanda, foi maravilhoso conversar, saber muito mais da sua vida. Só que é o seguinte, gente, daqui 10 minutos eu entro ao vivo no nosso leilão de decoração, então eu tenho que correr pro outro palco. Eu já vou dar um beijo. Beijo, Um beijo pra querida. todo mundo e olha, a gente ainda vai falar muito mais sobre isso, hein? Beijo, vamos Nath. sim, viu? Um Beijo. beijo pra você. Beijo, Boa Nath. sorte lá. Valeu. E ó, continuamos com vocês aqui, porque tem várias perguntas aqui, inclusive pra Amanda, hein, gente? Falar sobre filhos é muito bom, né, Amanda? Eu Nossa também, Senhora. A gente teve A gente praticamente juntos essa experiência, É né? verdade, quando eu engravidei, o Henrique foi uma das primeiras pessoas também a ficar sabendo antes de divulgar. Eu demorei um pouco para divulgar, porque a mulher ela fica um pouco insegura, Sim, né? sim. Algumas, sei lá, eu fiquei um pouquinho insegura, demorei para falar, tava com uma série de questões e a gente papeou muito sobre isso Sim, naquele sim, início, sim. né? Toda a conversa. O João tá aqui, e que não me deixa mentir e que merece agora todo o meu respeito e o meu carinho nessa colocação. Também foi uma das pessoas que me ouviu, né, em momentos que eu precisei muito. O Henrique Amanda, também foi muito legal. Acaba sendo assim, não uma decisão, né? Porque no seu caso foi uma coisa que aconteceu, obviamente Sim. você planejava, Sim, ter filhos. sim. Só que a gente que tem essa vida mais corrida profissionalmente, a gente realmente planeja, né? Olha, eu quero ter daqui tanto tempo e tal, uma coisa mais certinha. Quando acontece, né? Quando você ficou sabendo realmente que você estava grávida, assim, tipo, o que você na hora, qual que foi a primeira coisa que veio na tua cabeça, assim? Eu acho que a gente assusta bastante. Assim, porque por mais que você fale, não, eu vou ser mãe. Eu tinha certeza que eu não queria passar pela vida sem ser mãe. Mas eu apesar de já estar quase batendo na trave ali, que eu engravidei com 39. Mas não sei, eu achava que ainda tinha tempo. Eu falava, ai não, mas não precisava ser agora. Podia esperar mais um pouquinho. E aí você fica nessa, né? Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E de repente acontece. E talvez se é uma coisa que a gente tem que falar, né? Decidir é agora, vai ser nesse momento. Uma que é as ordens de Deus, também não é no teu momento. Exatamente, E outra que às vezes não acontece, né? Quantas amigas eu tenho que regulam de idade comigo que estão tentando há 5 anos, fizeram tratamento. Foi tranquila, foi numa boa? Foi. Eu tive, assim, um início de gestação um pouco mais desafiador, porque eu acho que realmente me pegou um pouco mais de surpresa e eu tive muitos sintomas físicos mesmo. Nossa, eu tinha uma apatia, um cansaço. Eu ficava deitada 24 horas por dia. Nossa. Se eu levantava, ia pro banheiro, né? Que eu passava mal o tempo todo. Isso os 3 primeiros meses? Os 3 primeiros meses. Passava mal, voltava pra cama. Passava mal de novo, voltava pra cama. Comia, passava mal de novo, voltava pra cama. Então eu pensei, gente, gravidar é terrível, né? Você vai criando meio um trauma. Como que faz? E aí você não consegue ver a parte boa. Ai, vamos ver roupa de criança. Não, você tá tão ruim Você não fisicamente tá afim de nada, né? que você não consegue achar graça em outras coisas. E aí eu acho que passaram-se esses 3 meses, quando eu entrei no quarto, que eu anunciei, o Henrique falou bem, parece que o dia que você anuncia, a barriga cresceu, o enjoo passou. Tudo Nossa, flui, né? É uma magia. É uma magia. Eu não sei, aí você começa a receber muita energia de outras pessoas, das pessoas. E todo mundo falando, você vai ver como é incrível, é o dom da vida, você vai ver como é maravilhoso. E aí você começa a ler mais coisas boas sobre mães. E aí começa a comprar uma roupinha ou outra, começa o enxoval, descobre o sexo. Sim. Eu acho que é um conjunto de coisas. Então, o restante da minha gravidez foi bem gostoso. Claro, tem as suas limitações físicas. Eu tive muita azia, depois eu tive falta de ar, a barriga cresceu, eu tive líquido amniótico aumentado, então a nenê tinha chance de nascer a qualquer momento, eu estava sempre com a mala pronta. Eu tive uma gravidez, assim, com alguns desafios. Mas foi tudo bem, nasceu no tempo certo, o parto foi maravilhoso, veio com saúde, que é tudo que eu pedi. E é isso, acho que é normal. A mulher, ela tem, né, umas coisas. Sim. Ô, Amanda, e por que Vitória, assim? Quando você escolheu o nome, qual foi o sentido da escolha mesmo? Porque Vitória já é uma vitória, um nome excepcional, maravilhoso, forte, né? Um nome forte, né?
Olha, assim, eu tinha alguns nomes que durante a vida eu pensei, talvez se eu tiver uma filha, né? E filho também, eu tinha uns 3 nomes que eu gostava de, acho que desde que brincava de boneca, né? De menina, de meninos. Eu gostava muito de Bárbara, eu gostava de Júlia, eu gostava de Gabriela. E aí, quando foi pra botar mesmo no papel, e eu gostava de Vitória, gostava de nomes fortes. E aí alguém falou, Vitória, né, não é nome, parece de criança, é um nome tão tradicional, sisudo, né? Aí fiz a lista. Aí toda vez que eu ia na lista, ticava um, ticava outro, ticava Vitória, eu não ticava. Eu falei, não, mas eu gosto de Vitória. E o pai dela queria que ela chamasse Júlia, que eu acho lindo, mas não sei, acho que não tem muito a ver comigo. E aí eu falei, gente, aí combinei o seguinte com ele, se for menino você escolhe, antes de saber o que era o sexo. E se for menina, eu escolho. Porque eu quero Vitória. Eu sempre falei muito esse nome. Assim, a gente tem umas coisas que a gente fala muito, né? Sei lá, tem gente que usa muito a palavra prosperidade, vai te desejar uma coisa, te deseja saúde, prosperidade, virtudes, fartura. Eu tenho um amigo que deseja fartura. Eu ouço essa palavra e lembro dele. Amanda, eu te desejo fartura de amor, de saúde, de dinheiro, coisas de tudo. Boas, né? E eu falo muito Vitória. Sempre falei, quando eu vou desejar alguma coisa pra alguém, eu falo. Tem muitas vitórias, tem a ver comigo. E aí eu pensava, olha que delícia a minha casa, eu olho na parede do quarto dela, tá escrito Vitória. Eu olho na porta, tem a placa escrito Vitória. Tem que ser Vitória. Eu vou falar essa palavra o tempo inteiro, o dia inteiro. Olha que é uma palavra próspera. Sim. E o que eu desejo do fundo da minha alma é que ela seja vitoriosa na vida dela, escolhendo a profissão que ela quiser, a vida afetiva que ela quiser, mas que ela seja vitoriosa. Isso inclui ter boa saúde, e ter um significado amplo, né? Uma vitória pra você. Pra mim, especialmente, foi. Porque eu engravidei muito mais velha do que as outras meninas, porque foi uma gestação e todo mundo falou, nossa, quando você quiser engravidar, pelo menos 2, 3 anos aí tentando. E eu engravidei em 1 mês, 2 meses. Então, assim, acho que tudo que aconteceu, ela foi uma vitória pra mim. E sabe o que é muito legal da gente estar falando isso? Que você é uma mulher super, assim, bem-sucedida, uma mulher porreta, né? Uma mulher forte e, ao mesmo tempo, uma super mãe. E eu acho que é importante trazer pro pessoal essa experiência que você teve, que muda. Eu acho que a gente só cresce depois que tem um filho. Sim. O casamento é maravilhoso, é uma coisa super interessante, mas eu acho que realmente traz pra gente esse senso que uma vidinha depende de mim. Acho que o filho, ele muda demais. Muda a gente demais. Né? demais. E muda a gente também, Nossa Senhora. Eu acho que eu mudei muito. Muito. Mas muito, assim. Eu acho que foi uma reforma interna profunda demais, assim. Eu mudei muito, assim, quando eu engravidei. Eu mudei muito no meio da gestação. Eu mudei muito quando ela nasceu. E eu mudei muito agora, né, depois de já vê-la em desenvolvimento. Amanda, e hoje, por exemplo, quando você tem que viajar, trabalho, ou passar o dia todo fora e tal, dá um aperto no coração, não dá? Sempre dá. A gente fica morrendo de saudades. Agora mesmo, vindo pra cá, ela não dormiu, a Vitória é da night. Ela dorme meia-noite, 1 da manhã e acorda 11. Então eu falo pra ela, minha querida, tu é uma baronezinha. Bora trabalhar pra manter isso aí de dormir a 1 e acordar às 11, viu? A dona Viti fez passar muitos desejos diferenciados, coisas peculiares na gestação? Você tinha vontade, assim, de coisas diferentes? Não tive vontade de nada. Eu tive vontade um dia de panetone, mas porque assim, tipo... Tive vontade, assim... Falei, um panetonezinho. Eu vi uma propaganda de TV, alguma coisa assim. E aí eu falei, um panetone, que delícia. Mas foi só. Também não ia ser o fim do mundo se eu não achasse o panetone naquele momento, né? Mas o Gregor foi, achou o panetone e trouxe. Mas não tive vontade. Eu não fui uma grávida de vontades. Não fui. Mesmo? Não fui. Eu acho que isso... A gente, na verdade, tem mulheres que falam que realmente tem um desejo forte. Outras, como a Amanda, falam que não, né? Eu não tive muita fome. Isso depende, acho que porque muito, as grávidas falam que tem muita fome. Sim. Eu não tive. Eu tive muita fome amamentando. Aí eu queria comer a parede. Nossa, quando eu comecei a amamentar, eu falei, gente, falaram que a amamentação emagrece, eu vou ficar mais gorda do que eu tava quando eu estava grávida. Ela acordava de 1 em 1 hora, a noite inteira, e não dormia, né? 3 meses que você não dorme, né? Sim. Aí, eu já não durmo há 1 ano e 9 meses, tá? Só pra avisar. E toda vez que ela acordava, mamava, aquilo vinha uma... Eu ia, tomava chá, comia pão, torrada, o que eu via na minha frente.
Às vezes era 3 da manhã, eu falava, Era um vou jantar de triturador. novo. Mas Amanda, você já jantou às 10 da noite. Não, mas eu preciso jantar, eu quero comida. Eu comia muito e ainda assim emagreci, tipo, 13 quilos em um mês e meio. Voltei à minha forma muito rápido. Que bom, que bom. Mesmo comendo que nem não sei o que Mas lá. dizem que a amamentação ajuda também, Ah, né? deve ter A ajudado, perder né? e A única tal. explicação. Quebrando um pouco desse papo tão gostoso, eu tenho tanta curiosidade, porque assim, é muito bom ter você aqui. É especial. Eu sei o amor que o Henrique tem por você. Ele fala com muito orgulho Eu de também você. tenho por ele. A história de vocês é tão estranhamente perto, porque assim, vocês tiveram filhos próximos, é vocês verdade. Vizinho sempre, vocês quase, né? estavam querendo conquistar a parte de arte, que é uma coisa tão lúdica, tão difícil. A família do Henrique eu sei que apoiou ele, a tua família eu sei que te apoiou, sabe? Então assim, vocês são vencedores demais, demais. E assim, é um prazer estar vendo essa simbiose desse amor de vocês, é muito lindo. Eu tenho mesmo um carinho muito Eu tenho especial, também, sabe? porque eu acho que a Amanda, pra mim, ela sempre foi mesmo essa visão mesmo de mulher empoderada, de guerreira, de, né, tudo que você se dispôs a fazer foi com muito amor, né? Sempre realmente correndo atrás e fazendo tudo. Eu acho que isso é importante, né? É o que você falou, às vezes a falta de medo, a ausência ajuda ou não, Sim. mas eu acho que a gente só vai descobrir isso se a gente fizer, Lógico, passar por aquilo. lógico. Se vai ser uma experiência boa ou não, aí a gente já não sabe, né? Eu sou do tentar, né? Eu falo Sim. muito isso. Eu tenho uma prima no interior, ela conversa muito comigo e tal. Fala, eu adoro conversar com você. E aí ela fala, eu não sei se eu vou. Ela é muito assim do melhor ficar quieta, né? Entendi. E eu falo, faça. Né? Na dúvida, faça. Se for ruim, não faz nunca mais. Acabou. Nunca mais eu venho aqui, nunca mais eu faço isso. Tem Mas que viver, né? Se tá em dúvida, faz. Porque pode ser maravilhoso. Sim. Né? Pode ser incrível. A Com vida pode certeza. te surpreender positivamente. E outra pergunta, você que participou de vários canais, teve imbuída em diversos programas, o que te deu mais prazer? Que programa que você fez, que assim, você tem uma lembrança até afetiva, que, nossa, que tempo gostoso que eu vivi, que crescimento que eu tive, que Sim. amigos que eu fiz nesse hall. Olha, eu acho que assim, o primeiro que eu tenho que destacar, não dá pra passar por ele, é o Fantasia, porque eu acho que foi a minha primeira grande oportunidade. A gente sabe o quanto elas são difíceis, né? Em televisão grande, aberta. E então, assim, foi mágico, foi o momento em que o Brasil me conheceu, em que eu me conheci apresentadora, porque apesar de querer ser, eu nem tinha estudado, não tinha feito jornalismo ainda. Eu não sabia se eu ia ser uma boa apresentadora, né? Então eu fui me descobrindo na comunicação lá também. Então, acho que essa junção de descobertas faz com que este seja o meu programa mais especial, porque marcou uma trajetória de vida profissional. Teve um outro programa que eu fazia, inclusive na Rede Brasil. O João esteve comigo, o Henrique foi também, acho que no Papo VIP. Você foi também, né? Sim. Eu fiz o Papo de Amigos e o Papo VIP. Um eu fiz na Gazeta e um na Rede Brasil. Eram 2 programas muito similares. Era um programa de entrevistas, no final tinha um chefe que fazia um jantar, a gente tomava um vinho, que delícia. papeava. E eu sempre colocava um tema, e sempre nesse tema tinha um médico, um esportista, um cantor, uma atriz. Então a gente procurava juntar, sei lá, um designer, um arquiteto, juntar profissões diferentes para falar de um tema. Sim. Né? Então a gente tinha o espaço para uma inovação na área da beleza, para uma inovação na área de vocês, enfim. Decoração. Tinha tudo. Então foi um programa que eu amei fazer. Nas 2 emissoras que eu fiz, eles eram muito parecidos. Eu acho que eu conheci muita gente, né? Os programas que têm um apelo feminino, que tem essa coisa de... ensina muito, né? Sim, Os femininos sim. que eu fiz me ensinaram muito, porque você faz consulta médica, né? Você aprende de Nossa, de total, tudo, de coração, tudo, apêndice, tudo. Então, eram programas que agregavam muito. Eu gosto muito de entrevistar. Que legal. Eu presto atenção no que o convidado fala. Eu acho que a gente aprende muito. Eu acho que a cada entrevista você evolui um pouco, você aprende um pouco. É como uma uma troca. aula, é Sim. uma troca. A gente aprende todos os dias, né? então Você é muito sabe uma bom. coisa que me marca muito, né, de todos os programas e todos os trabalhos que eu vejo e acompanho você, dos teus textos. Eu sei que você sempre iniciava o programa, de repente, falando algo, sabe, que estimula a gente, que faz a gente sonhar, que faz a gente pensar, que faz a gente, sabe, acordar para a vida.
E, infelizmente, o nosso programa hoje está acabando. O Rafa vai terminar com uma música aí pra gente. Mas, sei lá, tem alguma... Obviamente não precisa ser um texto, mas tem alguma frase, alguma coisa que é sua e que você realmente possa falar para quem está nos assistindo? Porque eu acho que eu tenho uma forte lembrança de todos os programas. Que quando legal. você começava já com texto, que a gente já ficava ali envolvido com aquilo. Então, quando o programa começava, você já estava naquela vibe, naquela energia, né? É bom saber isso, né? É uma coisa que eu gosto mesmo. Assim, eu fiz isso em alguns programas. E eu te perguntei porque eu sei que você também escreve, que você tem muitas coisas autorais. Eu gosto. Eu quero ouvir. Ai, gente, Eu quero ouvir especial, numa oportunidade. Não sei, não sei, eu acho que assim, eu tô numa fase da vida que até a rede social trouxe muito isso, né? Você... É gostoso bater papo com a Sim. pessoa que está do outro lado, e eu acho que as pessoas estão carentes desse papo, né? O momento que a gente vive de pandemia trouxe muito isso, né? Acho que a rede social muito mais alinhada, muito mais em alerta, Sim. porque a gente está muito mais sozinho. Então, quando você encontra alguém do outro lado que fala um papo, um assunto que vem de Bacana. encontro com você, é muito legal. Eu vou falar uma coisa que eu falei esses dias, que foi a coisa do mais ou menos. Alguém me perguntou... Uma seguidora lá me perguntou alguma coisa e eu desenrolei um pouquinho esse assunto com ela e é bem a verdade. É isso que eu tentei passar para ela, né, dentro da pergunta, que eu acho que na vida a gente tem que sempre sair do mais ou menos, né? A gente vive muito mais ou menos bom em muitas coisas, às vezes por escolha nossa. É lógico, não é todo mundo que tem a vida que... A gente sempre pode ter uma vida melhor, lógico. Todos nós podemos e queremos. E acho que é muito positiva essa ambição. Com certeza. Mas eu acho que a gente tem que avaliar, parar e colocar mesmo. Eu sou de colocar no papel. Você falou que eu gosto de escrever. Eu coloco os pontos positivos e negativos das coisas. Você é meio e eu virginiana. tento... tá vendo? Eu tô um pouco zodíaco gritando Você faz os aqui. mapas mentais? Eu faço. Quase. Então, eu acho que tudo na nossa vida que tá mais ou menos, a gente tem que dar um jeito de sair. Concordo. E depende muito da gente esse start, né? Você criar um movimento para que as coisas aconteçam na sua vida. Essa é a minha frase. Então, eu quero muito fazer ter o meu podcast. Tá, que movimento eu vou criar? Não basta querer. Claro, eu oro a Deus porque é muito importante Ele abençoar isso, tal. Mas eu vou lá, coloco no centro do papel, quero um podcast. Que movimento eu tenho que fazer para isso acontecer? Bom, eu tenho que ir atrás de uma produtora, de um diretor, talvez de um patrocinador, eu tenho que falar com alguém que já fez, eu tenho que participar de alguém para ver se eu gosto mesmo, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho Você tá que ver... gostando? Eu tô adorando. Amanda, eu fiz uma amiga. Adorei você. Todos os convidados a gente tá fazendo amizade. É muito adorável bom, você. é muito bom. Adorável. E aí você faz tudo isso e você, né, linka essa coisa de sair do que está mais ou menos na tua vida através do movimento que você cria para as coisas acontecerem. Então não é uma frase, um pensamento, mas é uma coisa que me veio agora, que eu falei semana passada. Muito legal. E eu acho que a gente tem que exercitar, né? Eu penso totalmente igual a você. Pra mim, todo dia é uma nova vida. E independente se deu certo ou deu errado, tua intenção era boa. Sim, e eu acho que Né? isso tem muito a ver do mais ou menos, porque assim, você só vai descobrir se você realmente fizer. Então, ou é mais ou é menos, vai e faça. É ação, né? Pra ver o que você vai descobrir lá Eu vou na dividir frente, uma né? coisa pra vocês. O Henrique é meu amigo pessoal, você virou minha amiga. E o pessoal aí de casa vai estar sabendo. Eu, pelo jeito de ser, falo muito palavrão. Tá vindo o primeiro, eu prometi pra mim, pros meus pais, pra minha esposa, que eu não vou mais falar. Porque muda a vibe também. Muda a vibe Mas também. sai, viu? Mas às vezes sai. Às vezes alivia. Sem querer sai. Mas tem umas reformas internas que a gente faz depois que tem filho. Verdade. Sei lá, eu conheço muitas amigas. Eu nunca fumei, mas 90% das minhas amigas pararam de fumar. Sim. Pararam de fazer muitas coisas, assim, depois que tem filho. Por isso que eu falo. E você tem que tomar cuidado, porque eu acho que você tem que fazer tudo isso pelo teu filho, mas você tem que lembrar todo dia que você tem a sua identidade, porque amanhã ele vai embora. E você fica com você. Né? Então, assim, você vai fazer e vai ser o melhor que você puder para ele. Mas você tem que continuar sendo você, com as melhoras e evoluções que a maternidade e a paternidade traz. Sim. Mas você tem que ter o teu tempo, você tem que ser você também.
Isso é importante. Nossa, Amanda, que especial. Meu, que delícia de Que especial. conversa. Ai, meu Obrigado amigo. mesmo. Obrigada a por você, ter vindo, Henrique. viu? Olha, tudo que você falou sobre mim, a recíproca é muito verdadeira. Eu fico muito feliz também em lembrar do nosso início. Sim. E, né, a gente com tantos sonhos e ver hoje você uma pessoa tão realizada também na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Eu sei que a gente ainda galga muitos, temos ainda muitos sonhos para realizar. Mas só de te ver aqui hoje, de saber dos teus próximos passos, que eu não sei se a galera sabe depois, mas enfim, depois você conta os teus próximos passos profissionais e tudo que você vem construindo. Em todos, né? Em todos os âmbitos da tua vida. Eu fico tão feliz, mas tão feliz, você não imagina. Obrigado. E eu acho muito importante você saber que eu sempre me espelhei em você e vou espelhar pro resto da vida. Que bom, que amém. Não, é verdade, é verdade. Eu acho que faz parte, né, da nossa vida quando a gente se identifica, quando a gente tem amigos e quando a gente tem amigos e profissionais talentosos como você, que a gente pode falar, eu quero ser assim um dia quando eu crescer. Ah, que lindo. Viu? Obrigada, Lindo. gente. Obrigada. Obrigado Viu? Foi um pelo prazer também te carinho. conhecer. Prazer, você é Beijo nas adorável. filhas. Obrigado, deixa Obrigada aí a as tuas vocês que redes curtiram aí um sociais. pouco com a gente. Adorei a entrevista, viu? Amei estar aqui. Vou cantar mais uma música. Eu ia cantar uma música, mas como voltou essa situação pais e filhos, essa situação assim, é Lá uma vem. música. É uma música que eu amo, cantei minha adolescência toda e tem a ver. O cantor fez pro filho dele. Chama We Domes Maropa. Ah, essa Vambora. música é linda. We'll lounge as her. We're news today. And she's my life. We're gonna change. We'll close my eyes. Begin to pray. And give him joy. Isn't down my fare with arms wide open on the sunlight. Welcome to this place. I show you everything with arms wide open. Aê! Coisa boa! Aos filhos de vocês é o meu que vem. Rafa, obrigado. Amandinha, Obrigada. beijo no gente. seu coração. Obrigada, Valeu. viu? Que prazer. Gente, obrigado e até quarta-feira que vem no Pode Reformar. Beijo! Beijão!